Olá, turminha, seja bem-vindo ao canal da Vistos e Viagens. Eu sou o Júnior e vou trazer para você nesse vídeo as atualizações das datas disponíveis para os agendamentos consulares e uma dica sobre o visto americano. Vou responder a questão: qual é a renda para se conseguir o visto americano? Quanto eu preciso ganhar? Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no canal, a dar uma força para o canal aí. Isso fortalece a amizade, então clique aí, se inscreva, ative as notificações para que você possa estar por dentro de tudo que eu posto aqui todas as semanas, tá bom? Então é isso aí, se inscreva, sininho e vamos para a vinheta, depois para a atualização das datas disponíveis e depois para a dica de hoje sobre renda. Vem comigo. Bom dia, pessoal, seja bem-vindo ao canal da Vistos Viagens. Conforme prometido, vamos ver as datas disponíveis para agendamento consular hoje, dia 26 de maio de 2021. Estou aqui na página de agendamentos, realizar agendamento. Vamos ver quais são as datas disponíveis. Primeiro, no Consulado de Brasília. Consulado de Brasília, datas para novos agendamentos. Somente em março de 2022, em Brasília, pessoal. Em Porto Alegre, somente em maio de 2022, a coisa tá apertando, hein, pessoal? Somente em maio em Porto Alegre. Em Recife, fechado o agendamento. Rio de Janeiro, fechado o agendamento. São Paulo, datas disponíveis para agendamento em São Paulo somente em março de 2022. Então é isso aí, pessoal. Essas são as datas disponíveis para agendamento hoje. Você vai ver algumas pessoas aí dizendo que conseguiram antecipar agora para junho, tal, para julho. A verdade é que esses agendamentos de junho já foram cancelados. Pode acontecer de um ou outro caso, a pessoa, por ter um visto diferente, conseguir um reagendamento melhor. Mas isso é exceção à regra, não é a regra. A gente tem monitorado todos os dias as datas disponíveis para agendamento. E você, se você já é um cliente da Vistos e Viagens e deseja antecipar, pode ficar tranquilo, eu estou de olho. Caso aconteça a abertura de novas datas, eu entro em contato com os clientes e nós faremos o reagendamento. Se você ainda não fez o seu processo, você viu aí que a data já está para maio de 2022. Então, quanto mais à frente você deixar para fazer, mais à frente você vai conseguir entrevista consular. Daqui a pouco já está na metade de 2022, aí vai complicar. Então, o meu conselho é o de sempre. Desde o início eu falo com vocês. Faça o processo, agende para a data que tem hoje, pelo menos você já garante uma data. E caso o consulado abra antes, a gente faz o reagendamento. Se não abrir antes, pelo menos você já tem uma data agendada. Então, o pessoal que não fez isso já perdeu aí as datas de janeiro, fevereiro de 2022, tá bom? Então, entre em contato com a gente, faça o seu processo quanto antes. Agora, vamos para a dica de hoje sobre visto americano. Olá, pessoal, você viu aí as datas disponíveis para agendamento e viu que está ficando complicado a coisa, né? Cada dia mais complicado, pessoal. Mas, enfim, qual é a dúvida de hoje que eu vou responder para você? Quanto eu preciso ganhar para conseguir o visto americano? Você vai ver inúmeras teorias na internet, inúmeras dicas, na verdade, não teorias, né? Porque não existe um padrão, não existe uma resposta, não existe uma cartilha dizendo eu preciso ganhar tanto para conseguir o visto americano. O que existe é uma lógica por trás de tudo. O que existe são fundamentos por trás de tudo. Então, o que eu vou explicar para você aqui é uma questão de lógica, de raciocínio lógico, não somente de experiências. Porque o que acontece, pessoal? Existe uma regra, um padrão de se analisar os pedidos consulares e existem as exceções à regra. Então você pode às vezes ver um vídeo na internet de uma pessoa que é exceção à regra, e aí você acha que aquilo vai acontecer com você e pode não acontecer, tá bom? Pode acontecer e pode não acontecer. Então qual é a renda para se conseguir o visto americano? Bom, primeira coisa que você precisa entender,
eles não analisam somente a renda, eles analisam o conjunto. E quando eu falo conjunto, quer dizer que eles analisam juntamente todas as coisas. Ou seja, é importante a pessoa ter uma renda, sim, mas é importante ter vínculos. É importante se sair bem na entrevista, é importante ter o formulário corretamente preenchido. Então não adianta a pessoa ganhar 100 mil reais e preencher o formulário errado, ou ganhar 100 mil reais e não se comportar bem na entrevista, ou ganhar 100 mil reais, ter dinheiro, mas não ter nada que aprenda, né, que seja um vínculo que a faça voltar para o Brasil. Da mesma forma, e aí é muito importante, porque eu vejo muita pessoa falando que a renda é o de menos. Não, não é o de menos. Não adianta também a pessoa ter, por exemplo, vínculos, né? Ou seja, ela ganhou uma casa de herança, ela tem carro, ela tem isso, tem aquilo, mas ela não tem condição de pagar a própria viagem. Então como é que ela vai viajar para os Estados Unidos se ela não tem condição de pagar a própria viagem? Vai roubar um banco? Então, tudo é questão de lógica. Então, o que acontece? Primeiro eles vão analisar o vínculo como um todo. O que é vínculo, pessoal? Vínculo é tudo aquilo que te prende ao país, que te faça voltar. Então eles analisam uma série de fatores. Por exemplo, eles analisam vínculos. O que é vínculo, pessoal? Vínculo é tudo aquilo que te faça voltar. Bens imóveis, você está cursando uma faculdade, você ter uma família, etc. Várias coisas podem ser consideradas como vínculos, tá bom? Mas o vínculo sozinho, ele vai te garantir o visto? Não. É preciso você comprovar que tenha um rendimento que vai te dar um sustento lá durante a viagem. Então, se você coloca que vai viajar, por exemplo, para Nova York, que não é uma cidade barata para se viajar, e aí você ganha 500 reais. Com 500 reais, a não ser que você tenha juntado a vida toda, você não vai ter condição de viajar para lá, correto? Então, uma coisa está ligada à outra. Quando você vê rendimento, você tem que pensar o seguinte: eu tenho que ter um rendimento que seja suficiente para pagar a viagem. Esse é o rendimento ideal. E juntamente com isso, o rendimento ideal é aquele que você tem. O que eu quero dizer com isso? Muito cuidado, pessoal, com aquela ânsia que as pessoas têm de comprovar um rendimento que eles não têm. E aí faz documentos falsos, comprovante de rendimento falso, olerite, contra-cheque. Isso não cola, isso dá problema. Tá? Então, o que acontece de fato é que muitas pessoas têm um rendimento maior do que declaram. E aí como é que elas fazem? Sim, faz o imposto de renda, coloca lá. Por exemplo, uma pessoa que trabalha numa área de vendas, ela tem o seu salário e tem comissão. E aí ela ganha 2 mil reais de salário, por exemplo, mas tira todo mês mais 2 mil de comissão. Então, na hora de preencher o formulário, ela acredita assim que vai colocar só o rendimento que ela comprova no contra-cheque, que é os 2 mil. Porque os outros 2 mil ela recebe por fora. Bom, como é que ela pode comprovar esses 2 mil que ela recebe por fora? Faz um imposto de renda, que é um documento oficial do governo, não é um documento falso, você vai entrar no sistema, vai consultar um contador e ver como você vai declarar os seus rendimentos extras. Aí sim, tá? Agora, se você não tem esse rendimento extra, você não inventa, ok? É isso que funciona. Então, qual é a renda ideal? A renda ideal é que você tem, mas como um todo. A renda ideal é aquela que você consegue comprovar. A renda ideal é aquela que te dê segurança de poder pagar uma viagem internacional, ok? Essa é a renda ideal, tá bom? É um pouco diferente para questões de vistos de não imigrantes, né? A questão do visto de estudante, por exemplo, é um pouquinho mais complicado, por quê? Porque muitas vezes a pessoa que vai fazer um visto de estudante, ou ela se desvencilha do seu trabalho aqui e perde a renda, então ela tem que comprovar que juntou dinheiro, outra coisa assim. Ou às vezes ela vai fazer um curso muito longo, então tem que comprovar, tem que ter um rendimento que vai dar sustento para ela durante esse longo período de ausência do país dela. Tudo isso tem que ser levado em conta, mas sempre imaginando que renda, vínculos, se portar na entrevista, formulário preenchido corretamente, tudo anda junto, eles analisam um conjunto de coisas. Eu já tive clientes que conseguiram visto com uma renda de 1.500, de 2.000, já consegui vistos para pessoas que tinham 50 reais na conta. Isso acontece, mas são exceções à regra. O importante é ela estar segura para responder as questões,
para mostrar que às vezes ela não tem a renda suficiente como eles imaginam, mas tem vínculo, tem alguém pagando a viagem, né, parente de primeiro grau de preferência, enfim, que ela tem outros fatores que ajudam. Então às vezes um fator está mais leve, mas outro está mais pesado, e ela consegue contrabalançar essas coisas aí. Mas cuidado com as informações que vão para os extremos, dizendo que você vai conseguir porque ganha muito, ou dizendo que você não precisa se preocupar porque eles não olham renda. Se não olhassem renda, se não verificassem a renda, para que estaria no formulário, na verdade? Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado você a responder essa questão. E se você tem dúvidas quanto ao preenchimento do formulário, consulte um especialista. Consulte a Vistos e Viagens, entre no meu site que está aqui embaixo. E aí, entre em contato comigo, eu vou analisar o seu perfil, te orientar, te dar recomendações com relação à sua renda, como você pode usá-la ao seu benefício de forma real, de forma verdadeira, e assim aumentar as chances da aprovação do seu visto americano. Então, se esse vídeo ajudou você, compartilhe com seus amigos, se inscreva, não se esqueça de se inscrever, pessoal, e aqueles que já se inscreveram no canal, só está crescendo, muito obrigado, tamo junto aí. E ative as notificações, tá joia? Então, um grande abraço, até semana que vem.